Permaneça de pé, abra a Bíblia no Evangelho de Mateus, por favor. Mateus capítulo 6, de 19 a 21. Mateus 6, de 19 a 21. A palavra do Senhor diz assim, Mateus 6, 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Os irmãos leiam o verso 21, por favor. Estará também o vosso coração. Porque onde estiver o vosso tesouro, o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Senhor, eu tenho o privilégio de mais uma vez ser porta-voz da Tua palavra. Usa de misericórdia comigo, Senhor. Faz-me um vaso, um instrumento da Tua palavra. E faz, ó Deus, de cada irmão que me ouve nessa manhã, neste templo, ó Deus, em casa, pela internet, no celular, no rádio, no computador, no celular, no tablet, que ele seja um solo fértil para a sua semente do Evangelho encontrar um bom lugar e florescer. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Os irmãos viram aí, não é? Nós vamos ter a mesa do Senhor e daqui a pouquinho vão servir a ceia do Senhor. Eu não vou precisar ficar com um sermão muito extenso nessa manhã, porque eu tenho 2 sermões para pregar com o mesmo tópico, não é? Eu vou pregar de manhã e de noite, obviamente, os sermões são diferentes, mas eu vou usar o mesmo ponto, não é? O mesmo tema, não sei se você vai colocar aqui atrás, não é? Em busca do tesouro perdido. Quantas vezes temos coisas preciosas que estão postas para cada um de nós, e coisas muito preciosas, mas nós estamos perdendo essas preciosidades porque as trocamos por coisas que não têm valor, mas nós achamos importante. Eu quero destacar os irmãos que eu, quando criança, gostava muito de assistir aqueles filmes de aventura, aquelas aventuras de navio, de barco, de lancha. O pessoal ia geralmente atrás de uma ilha, de um lugar, com um mapa que encontrou para achar o tesouro. Quando criança, se eu tivesse hoje o recurso que tem a internet hoje de adiantar, eu já adiantava o filme para achar o tesouro, porque a grande recompensa é encontrar aquelas coisas preciosas, não é? Aquele monte de colar, aquele monte de moedas, aquele monte de ouro. Eu me lembro uma vez lá em casa, que quando acabei de ver um filme daquele, eu fui para o quintal cavar, falei, vá que dá sorte, acho lá umas moedas daquela, resolvo o problema financeiro do meu pai. Cavei uns 20 buracos, nada deu, depois tive que tapar aquilo a semana toda, quase que apanhei para arrumar o quintal todo esburacado, porque eu era muito menino e achava que havia verdade naquelas coisas da televisão. Mas era interessante ver aquilo. Qual era a recompensa, o galardão? O tesouro. Eu queria levar você hoje comigo ao Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Apesar de eu estar usando, ou com alegria, eu estou usando Mateus 6, mas eu vou passear aí pelos capítulos 5 e 7 também, procurando encontrar no contexto, irmãos, tesouros muito preciosos, que Jesus faz referência neste momento aqui. Os irmãos se lembram que esse sermão é o sermão da montanha. Ele tem uma grande multidão sedenta pelo poder do Evangelho, sedenta pela graça de Deus que o está acompanhando. Ele para numa montanha, do alto daquela montanha começa a pregar, e ele começa pelas bem-aventuranças, bem-aventurados, felizes. As pessoas não estão felizes, elas não são felizes. O império não é um império que justifique lá a alegria da população, o rei não é um bom rei, não é? Vocês sabem disso. Herodes não era um bom rei, os grandes governadores, os grandes imperadores romanos se achavam deuses e arrogantes que eram, botavam pesados impostos. Você tinha os centuriões romanos que comandavam aquelas centúrias que viviam para espancar o povo, tirar deles altos impostos, e o povo sofria. Quando encontrou um homem que compartilhava e pregava a ideia de que nós podíamos ter uma igreja onde tínhamos tudo em comum, o evangelho em comum, a verdade em comum, uma graça comum a todos nós, o povo correu para as montanhas para ouvir aquele homem. E ele começa a dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, os pacificadores, e ouvindo aquela mensagem, ele diz, mas preste atenção, que vocês serão felizes quando perseguirem vocês por causa do meu nome. Aí a expressão surge lá,
ali vocês terão galardão, um tesouro no céu. Quando as pessoas ouviram várias vezes aquela palavra galardão, obviamente então deve ter ecoado no meio da multidão a pergunta: o que é galardão, o que é tesouro? Ele disse: vocês estão muito preocupados em ajuntar tesouros na terra, vocês precisam se preocupar em ajuntar tesouros no céu. Como funcionava a cultura do tesouro? As pessoas costumavam guardar tesouros em depósitos. Tem gente que ainda faz isso. As pessoas construíam na sua própria casa um depósito ou um quarto separado para guardar o tesouro, e ali colocava o seu tesouro, seus bens, sua moeda, seu ouro, suas melhores roupas. Fechavam aquelas portas. Muitas daquelas portas ficavam trancadas, fechadas por anos, porque a ideia era que o tesouro tinha que ficar guardado para só, por aqueles que precisam serem utilizados. Mas ladrões, sabendo que haviam tesouros naquelas casas, abriam buracos na parede. Não é novidade, viu? Abrir túnel para entrar debaixo do banco, quebrar a parede. Isso já acontecia nos tempos de Jesus. Encontrei em pelo menos 6 livros de história antiga o episódio lá das casas sendo roubadas com perfuração da parede, o tesouro sendo roubado. Quando o sujeito abriu, não tinha mais nada, tinham levado tudo. Fez muito sentido para aquela população ouvir a ideia de que os ladrões minam e roubam tesouros. Outros guardavam seu tesouro nos templos. Qual era a ideia? Fazia-se um acordo com templos religiosos, ou então o povo mais abastado construía um templo religioso, e no templo guardava o tesouro, porque o bandido tinha medo de roubar os deuses. É meio que se roubar, vai pegar sobre ele as pragas do Apocalipse. Então eles não queriam, aí o tesouro lá no templo ficava meio que protegido. Hoje não tem nada disso. É interessante que hoje é o bandido que é religioso, já viu? Teve um bandido que roubou uma loja e falou antes de sair: ora por mim, para me abençoar o Senhor, para eu sair bem com o roubo. Viu? Vocês viram essa? Inacreditável. O cara roubou a loja e pediu a senhora para orar por ele. E ele todo com fé ali, tremendo, meio com aquele espírito pentecostal, não da Bíblia, o outro, qualquer outro, espírito de porco, ali orando ali, e saiu. Manel, imagina você vendo isso no século 21, religioso bandido. O povo guardava o tesouro no templo, outros guardavam em algum lugar na terra. Como é que funcionava? Esperava escurecer, ninguém via, abria um buraco bem fundo, botava lá numa urna, jogava no próprio quintal. Aí fazia o mapa. Olha a ideia do mapa, né? Contava quantos passos dava da porta da cozinha, do muro ou da cerca até lá, ou da árvore, né? E tal. E aí depois, quando ia procurar, contava os passos, marcava, abria, estava lá a urna. Se não tivesse roubado, se alguém não ficasse sabendo, ou se alguém não encontrasse antes. Era interessante que às vezes o dono morria, não passou o mapa para ninguém, o tesouro ficava lá. Quando compravam a casa para construir, cavavam na casa, achavam o tesouro, e era de quem achou, era de quem comprou. A Bíblia chega a dizer que tem uma pessoa que compra uma propriedade porque tinha tesouro lá, não é? Para que ele queria desfrutar do tesouro, comprou a propriedade. Ele falou: já que tem ouro, vou comprar a terra e ficar com o tesouro. Isso era comum esconder o tesouro em cavernas, e vedar a caverna, e depois só então voltar na caverna para abrir e buscar o ouro, né? A verdade é que o povo sabia que metais eram carcomidos pela ferrugem. Quem botava tesouro na caverna, quando voltava, encontrava tudo enferrujado, tudo comido. Quem guardava roupa naqueles quartos, quando voltava com aquelas roupas caras, elas estavam corroídas pela traça, e Jesus Cristo dizia: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo o que? Consome. Primeiro recado de Jesus para nós nessa manhã, irmãos, olhando a história do povo dele e a quem ele dirigiu aquela mensagem, que hoje é dirigida à primeira igreja, que está em busca, em busca desse tesouro, quem sabe que perdeu, é: não ajunteis tesouros na terra. Vamos repetir comigo a expressão: não ajunteis tesouros na terra. Para Jesus Cristo, os tesouros da terra têm algum valor. Quem é ignorante a ponto de dizer que tesouros da terra não têm valor? Tem valor. Irmãos, hoje eu tenho um bom carro, eu ando, ligo meu ar-condicionado, eu digo: tem valor. Hoje, quando visto uma roupa boa, confortável, tem valor. Hoje, quando uso a minha aliança, feita com ouro branco, prata, das minhas bodas de prata, eu digo: tem valor. Haja dinheiro, mas tem valor. Se os tesouros dessa terra têm valor, imagine, irmãos, os tesouros da eternidade. Mas por que a expressão não ajunteis tesouros na terra?
O Senhor Jesus, em toda a nossa escritura, sempre mostrou e apontou que as pessoas se perdem quando confundem o valor de uma coisa e de outra, e quando não sabem distinguir o valor entre uma coisa e outra. Desde o Velho Testamento, o povo era instruído a compreender quais eram os valores para viver uma boa vida com Deus. Salmo 139, versículo 6, se quiser passando aí na tela, pode localizar. Salmo 39, 6 diz assim: na verdade todo homem anda numa vã aparência, na verdade em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Essa é uma das maiores verdades. Homens inquietos andando pelas ruas, trabalhando demais, juntando dinheiro, amanhã quando morre ele nem sabe com quem vai ficar, nem sabe, tamanho às vezes a quantidade de familiares que tem e daqueles que já estão parte da sua família. Me lembro de o Senhor Jesus encontrando com um rico, e o rico pediu: Jesus, eu quero ter um tesouro no céu, eu quero conhecer o reino dos céus, o que eu faço? E ele disse: você conhece os mandamentos? Sim, conheço. E ele disse: falta alguma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Lucas 18, 22, vá, vende tudo quanto tem, reparte com os pobres, e terás o tesouro no céu. Paz, meus irmãos, Lucas 18, 23, o homem disse assim: ouvindo ele isto, ficou triste, porque ele era o que, irmãos? Ele era o quê? Ele não ia trocar um saco de dinheiro pela eternidade. Era inteligente. Não era. O sujeito decidiu, irmãos, ficar com um saco de dinheiro, qual fosse o tamanho, e preferiu ficar com ele, a entrar na eternidade. Quando olha esses pequenos exemplos de Jesus, que são reais e são contados na Bíblia, para que nós compreendamos o que é o amor à riqueza e a diferença entre um tesouro e outro, o que muitos não sabem discernir, entendemos o que é loucura. Me lembro de outro que construiu, plantou, colheu, encheu lá um baú, um depósito de tesouros, com sua plantação, e disse: tenho fartura, tenho celeiro para a vida inteira. Ele disse: alma, come, bebe, regala-te, porque tem muita coisa aí. Aí de repente ele dormiu, a voz do Espírito disse, Lucas 12, 20, louco, o que tens preparado para quem será? Esta noite pedirão a tua alma. Assim é aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Um homem juntando celeiros, bens, achando que poderia viver, mas disse: é hoje à noite que você vai partir, hoje pedirão a sua alma, e você continua ensandecido, louco, homem que ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Lucas 12, 21. São inúmeras as advertências que nos mostram na Escritura, irmãos, que os filhos de Deus precisam saber discernir entre um tesouro e outro. O Salmo de número 94, 8 diz assim: atendei, ó brutais, dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? Jeremias 5, versículo 4 diz assim: eu porém disse, deveras estes são pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. Romanos capítulo 1, versículo 22 diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Um dos textos mais fortes de todos está em Jeremias capítulo 17, versículo 11. Jeremias 17, 11 diz assim: como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio de seus dias as deixará, e no seu fim será um insensato. Não ajunteis tesouros na terra. Quando olho um texto como esse, eu consigo entender que o diabo não estava inventando ou trazendo nenhuma novidade quando tentou Jesus e disse: tudo isso te darei se prostrado o quê? Me adorares. A proposta é a mesma. Como funciona então a ideia de que nós temos um tesouro, que é tesouro, mas não é duradouro? Nós temos um tesouro que pode ser roubado, que pode ser carcomido pela ferrugem, um tesouro que pode ser destruído pela traça, mas é um tesouro. O quanto esse tesouro pode nos abençoar, ou então, veja, quando podemos nos perder com ele?
quando decidimos ajuntar esse tipo de tesouro e esquecemos os bens principais. Me lembro que eu ouvi uma história, eu já ouvi, não sei nem onde, acho que foi no sermão, de uma mulher que passa por uma caverna, uma voz lá sobrenatural diz a ela: entra na caverna, porque você tem aí a oportunidade de pegar muitos ouros, muitos bens, mas você só tem 2 minutos, entra e sai, porque vai fechar a caverna. Estava ela e o filho, ela entrou, pegou lá uma quantidade, saiu, e saiu no limite. Quando saiu, que virou a caverna, fechou, e ela toda alegre, olhando a quantidade de ouro e tesouro que ela tinha. Quando deu as costas para juntar o tesouro e sair, tinha esquecido o filho na caverna. A caverna fechou para nunca mais abrir. A história é muito estranha, até porque que mãe despreocupada é essa, não é? A história é bastante solta, às vezes até na sua aplicação, mas interessante se nós pensarmos que quantos de nós desviamos, irmãos, do tesouro principal que é a família, o nosso olhar, porque trabalhamos para ganhar os bens. Eu me considero um bom provedor lá em casa. Se tiver alguém que trabalha mais do que eu, está no mesmo nível. Acho que acima, poucos. Mas como bom provedor, muitas vezes esqueço de ser um pai presente. Fico ali trabalhando, dedicado, correndo, fazendo, e quando descubro, o tempo vai passando. Esse dia eu estava lá na casa deitada, e deitou uma menina que eu tenho de 22 anos, um menino de 18, começou a me apertar na minha cama queen, né? Cama grande, mas começaram a me apertar. Aí eu meio que incomodado, já ia dar aquela voz de: vai procurar o quarto de vocês. Aí a mãe, muito sábia, no meu ouvido disse: aproveita, esse tempo vai passar. Aí eu fiquei quietinho, quase que deixei encostar mais. Eu me lembrei, daqui a pouco vem um sujeito aí feio, rapaz, vai pedir a mão daquela moça, vai levar, Deus sabe para onde. Eu vou ver, se morar em outro país, talvez nunca, né? Sei lá quando eu vou ver. Tem um rapaz formando em medicina que pode passar para o médico, vai para o hospital lá no Canadá, no céu. Eu vou ver essas crianças quando? E eu disse: encosta mais, meu filho, porque eu estou preocupado com tantos tesouros e tenho esquecido o bem maior. Há tantos que estão esquecendo o tempo da sua família. Esses dias abri lá em casa a arca, por causa do casamento, a arca da aliança que tem lá em casa, aquela arca do espelho. Encontrei copos, pratos que nunca foram usados. Para que ganhei aquilo, meu Deus? A irmã até já morreu que nos deu, deve estar triste lá no céu, porque Deus está contando, eles não usaram o negócio que você deu. É uma mania da tal da cristaleira, de botar um negócio bonito lá e a gente não poder usar. Eu falei para minha esposa: não quero que não tenha cristaleira, eu não quero que a gente não tenha, mas bota para usar de vez em quando, irmãos. Tomar lá o meu suco de vinho, lá, como é que é o suco de uva, aquele do Rio Grande do Sul, daquela marca maravilhosa, no copo de geleia Colombo, não dá, irmãos. Não dá. Tomar aquele suco de uva gostoso, aquele bem importado do Rio Grande do Sul, aquele bambambam que vende no açaí ali, lindo aquele suco. Você abre aquele suco, bota no copo de azeitona, irmãos. Você está tomando suco e sentindo o cheiro da azeitona. Não posso conceber que a gente não sabe discernir o que tem valor. O valor, irmãos, é aquele copo de cristal que a minha filha pegou lá em casa. Cadê Luísa? Faz assim, Luísa. Lembra, Luísa, que você girou a mão no copo? Luísa girou a mão no copo, o copo começou a cantar, como se dissesse: vem pastor, me possuir, vem beber água mineral com gás aqui. O bicho fazia assim, Lá na praia tem copo de cristal, lá na minha casa de praia aqui não tem não. Está lá na cristaleira, eu vou trazer tudo, botar tudo, eu vou beber naquilo tudo com gelo, aquele gelo trincando, e vou fazer assim, que suco de uva bom. Hoje eu vejo que nós estamos perdendo tempo de aquecer os nossos corações com as coisas que são do Senhor, com as coisas boas que Deus nos deu. Bota lá, usa um pouquinho, guarda. Não dá para quebrar copo de cristal todo dia na pia, é verdade, mas lá na Páscoa, né, irmãos? No Natal, no aniversário, um copo assoviando e cantando na sua mão, coisa linda, dá para cantar vencendo, vem Jesus, irmãos. Não ajunteis tesouros na terra. Cuida dos filhos, cuida da família, cuida do marido, cuida do casamento. Filhos brigando com os pais, você não vai ter tempo para pedir perdão não, hein?
Fiz sepultamento essa semana, irmãos. Estava lá no sepultamento, a filha agarrou no caixão: perdoa, papai, perdoa, eu não consegui estar lá, perdão. Eu fiquei desesperado, falei: o papai já perdoou. E perdoou mesmo, o pai era crente. Mas que desespero da jovem, com um sepultamento Covid, urna fechada, lacrada, a moça agarrada naquele caixão. Eu, por muitos desesperos, mais o da doença, pensei: meu Deus, tem misericórdia de nós aqui. E falei: minha filha, o pai já perdoou. O pai já perdoou. Um homem cristão, 70 vezes 7, minha filha, ele já te perdoou. Quantas vezes você vai chorar e vai se arrepender porque não soube discernir entre o tesouro e outro? Em nome de Jesus, igreja, desperta em nome de Jesus. Vamos buscar a caminhar na direção daquilo que é prioridade. É interessante que ao terminar este capítulo, o nosso Deus vai dizer, o nosso Senhor Jesus vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o que, irmãos? Acrescentadas. É interessante como ele faz esse apelo, dizendo as pessoas: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque as pessoas estavam buscando coisas que não eram importantes, coisas que não tinham valor, e ele disse: buscai primeiro, porque estavam buscando coisas que não tinham valor. É importante ter dinheiro, é importante, mas o dinheiro vai passar aqui. É importante ter bens, mas ele vai passar aqui. Procure tesouros como relacionamentos, procure tesouros como a vida da igreja, procure tesouros como a vida com Deus, procure tesouros importantes como cuidar da família, como amar seu marido, como pedir perdão, como tratar bem a esposa, e você verá como você vai ajuntar riquezas aqui no céu. Segundo ponto, irmãos, eu vou terminar para nós já tomarmos a ceia. Se o pastor está de volta, o culto vai voltar para o horário. Ajuntai tesouros no céu. Vamos juntos? Ajuntai. Esse é o segundo ponto, e à noite eu vou terminar o sermão com mais 3 aspectos. O outro ensino de Jesus é muito poderoso: ajuntar tesouro no céu. No céu também temos tesouros, aqui temos tesouros, não são duradouros, são passageiros, mas são tesouros. Mas no céu temos tesouros eternos. A eternidade, irmãos, é nosso maior tesouro, e a nossa vida deve apontar e ser dirigida pela eternidade. A eternidade me diz que preciso investir mais tempo com Deus em oração. Oração é tão importante, é um tesouro tão precioso, que em Mateus 6, 5 e 6, Jesus fala de oração. Mateus 6, 9, ele fala de oração, e fala que quando a gente ora, de certo modo, recebe o nosso galardão. Percebeu que galardão aqui é o tesouro, é o próprio tesouro? À noite eu vou explicar isso detalhadamente. Irmãos, não há nada como uma vida de oração. A oração é tesouro do crente. Quando um crente ora, como Jesus ensinou o Pai Nosso lá, como ensinou, a Bíblia diz que recebemos um galardão. Isso é tesouro, irmãos. Precisamos investir tempo na eternidade, nos envolvendo mais de perto com a leitura da palavra de Deus, ler mais a Bíblia. Pessoas perderam a dimensão de quão preciosa é a vida aqui, quando somos defrontados e confrontados com a palavra de Deus. Precisamos ler a palavra e crer que as palavras de Deus são palavras de vida, o quê? Eterna. Quando lemos a Bíblia, ajuntamos tesouros nos céus. Precisamos crer, irmãos, que somos da igreja de Cristo, precisamos nos comprometer com ela. Quantos conseguiram passar 1 ano sem dar atenção à sua igreja, sem se importar com a sua igreja, como se Cristo é o cabeça e você é o corpo, e como se a relação com o corpo não fosse importante? Precisamos gastar mais tempo nos envolvendo com a igreja, que é corpo de Cristo. Precisamos participar ativamente dos cultos, dar mais atenção aos sermões, diminuir o tempo de hora no celular e no computador, ouvir o sermão. Aquilo que eu não entender, eu posso colocar no YouTube e ver de novo e compreender, porque os sermões da igreja são palavras de vida eterna. Precisamos estudar a Bíblia na escola bíblica, nos matricularmos na escola bíblica. Eu peço a atenção do pastor Lucas, dos professores, esse bimestre agora, trimestre. Se hoje estava cheio, faltou, vamos convidar os professores para voltar. Um professor numa sala com 10 alunos, numa sala de 40, não vai dar problema. O professor vem, 10 alunos, senta separado, faz uma escalinha para o aluno vir, vem no primeiro domingo, segundo, 10 em 10, o restante em casa, vai funcionar. Precisamos voltar a ter as coisas do Senhor.
Se uma sala tem 40, faça com 10. Só encostar numa parede, no outro, bota 3 metros de distância, dá tudo certo. Salas ventiladas com janela. Precisamos ter coragem e ousadia para começar a retomar as coisas. Saber que Deus nos guarda. Eu agradecer a Deus as férias que eu tive. Se não fosse a Covid, eu não tinha férias. Eu ia trabalhar, você sabe disso. Deus me deu Covid para tirar férias. E se você vai ter também, fique feliz, vai descansar e depois volta. E você diz, mas se eu for? Se for, glória a Deus. Ué, o que eu estou pregando aqui? Nós vamos para o lugar mais especial do mundo, para a presença do nosso Deus. Irmão, o Senhor Deus, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Deus não vai chamar ninguém de véspera, não, vai chamar na hora. Nós vamos servir a Deus, amar a Deus, honrar a Deus, porque é para Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente, amém. É Deus e mais ninguém. Vamos celebrar ao Senhor, irmãos, enchendo o nosso grupo multiplicador. Vamos multiplicar. Vamos abrir o grupo multiplicador no seu lar. Se você não tem um grupo aí formado, faça com sua família. O preguiçoso acorda, faz o multiplicador com a sua família. 2 mais 3 mais 4, sua família tem 5, tem um PG. Você e 3 filhos, faça, comunique para Moisés e diga, minha família está reunida. E é isso que nós queremos saber, que nós temos cristãos envolvidos com o grupo multiplicador. Esse sermão de hoje virou uma pastoral, está no boletim. Essa pastoral lá na última página virou um estudo, pode olhar na capa do boletim, tem um estudo. Faça esse estudo com a sua família. Irmãos, sua família vai passar por uma revolução espiritual. Todo esse investimento me conduz para um tesouro precioso, do qual não posso abrir mão, a eternidade. A eternidade com Deus. Me lembro de um homem, irmãos, Mateus 13, 44, que encontrou um tesouro escondido no campo. Ele comprou o campo só para ter o tesouro. Me lembro de um homem, irmãos, que encontrou pérolas preciosas de grande valor. Ele vendeu o campo para comprar a pérola. Quando olho para Mateus 13, 44 a 46 e vejo um homem que compra um campo para ter um tesouro, um que vende um campo para comprar um tesouro, eu entendo que você precisa cambiar. Para ter o tesouro de Deus, você precisa trocar algumas coisas que não estão fazendo com que você chegue ao lugar mais precioso, entenderam? Se você tem um campo e ele prejudica, venda o campo, compre a pérola. Se você tem um tesouro, não tem o campo, irmãos, venda o tesouro, compre o campo, porque entende o que diz o texto, é lá no campo que está o tesouro. Quando nós sabemos cambiar e caminhar na direção do tesouro, nós o encontramos, porque Deus nos dá sabedoria. Como fazer isso? Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2 diz assim, vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham seu interesse nas coisas que são o que, irmão? Do céu. Ponham seus interesses nas coisas que são do céu, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pense nas coisas que são lá do céu, lá do alto, lá de cima, não nas que são daqui da terra. Colossenses 3, 1 e 2. Não permita que a ferrugem consuma, não permita que os ladrões roubem o tempo com seus filhos, com sua mulher, com sua família, o tempo com sua igreja, com a Bíblia, com a palavra de Deus. Invista na eternidade. Quando fazemos tudo isso, investimos com tesouros nos céus. 2 Coríntios 4, 18, o apóstolo Paulo diz assim, se assim fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são o que, irmãos? Eternos, a morada eterna do cristão. Se você já perdeu de vista, ainda dá tempo. Se você nunca teve nas vistas esse tesouro, ainda dá tempo. Saia hoje, saia em busca do tesouro, vá buscar o seu tesouro. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus.